Então, aqui, ok, começou a gravação, tá? Bom, então, o que acontece? Nós tínhamos essas pessoas, né, que transformaram tanto a questão do processo produtivo como a forma de visualizarem o ser humano. Isso vai gerando transformações na área de recursos humanos. A primeira coisa que eu coloco aqui, o que esse homem está demonstrando? O que vocês acham? O que esse GIF aqui está demonstrando? Ele aparenta estar explicando algo e ficando feliz com uma reação? Você entende que ele está tentando explicar ou ele está tentando descobrir? Ou ele quer saber? Ele parece meio Não, parece que ele quer saber. Ele quer saber, né? O início do processo de transformação da área de recursos humanos começa exatamente pela necessidade do gestor acompanhar as atividades do trabalhador, apontar o que é que ele tem a fazer. Então, a primeira figura de RH é a figura que vai fazer o apontamento das atividades. Isso passa na mente de vocês uma situação dessa? Alguém apontando o que é que você faz no seu dia a dia? Vocês gostariam de ter alguém que ficasse marcando tudo que você fizesse? Não. Não. Seria muito legal, né? Não, porque seria até invasão de privacidade um pouco. Isso. Só que na época não tinha essa questão da invasão, e sim de um acompanhamento produtivo. E a primeira, quando evolui, surge o papel do chefe de pessoal. Né? O chefe de pessoal, o que a figura está demonstrando? Que chefe de pessoal é bem cobrado. Que era uma pessoa que cobrava, né? E além, olha, nós estamos falando até 1950. Olha o papel dele, qual que era? Ó, controle de frequência. O que é controle de frequência? Entrada e saída? Isso. As faltas. Fazia o controle dos pagamentos. Todo o processo de admissão e demissão. O cumprimento da CLT. A CLT já existia em 1950? O que é CLT? É a carteira de trabalho, né? Isso, é a legislação trabalhista, né? É a legislação trabalhista. E a legislação trabalhista, ela é por volta aí de 1940, 1945, com o Getúlio Vargas, né? Então, ele que é o cara que inicia todo esse processo de CLT. E aí o chefe de pessoal era responsável em estar com uma carteira toda em ordem, toda correta. Tá? Então, olha aí. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Sim. Sim. Olha só. Então, quando a gente fala em fases, antes de 1930, é lá no começo do século, né? E é chamada de atividade pré-histórica, onde o grande fator de preocupação das pessoas de RH era a questão dos custos.
Ou seja, o foco era custo. Então, eu controlava para saber se a pessoa me dava o retorno esperado. Depois, de 1930 a 50, é que surge efetivamente o chefe de pessoal e com as características que nós acabamos de falar, né? Cumpridor, controlador de entrada, saída, falta, CLT e assim por diante. Em 1950, o que acontece no Brasil? Quem sabe? O que foi aberto no Brasil? O Brasil, ele está se transformando. O que está acontecendo? Quem sabe? Pode chutar. E silêncio total. E o que acontece? Nos anos 50, tá? O que acontece? No Brasil é onde começa a surgir o quê? As primeiras Indústrias. indústrias, né? Oi? Então, nos anos 50, é que no Brasil surgem as primeiras indústrias e, efetivamente, nós começamos a evoluir de forma industrial. Né? Então, de 1950 a 70, em vez da gente ter o chefe de pessoal, a gente passa a ter o papel do gerente de relações industriais. Por que relações industriais? Por que relações industriais? Porque as pessoas estão trabalhando nas indústrias. Isso, perfeito. Então, ele, além daquelas funções do chefe de pessoal, ele também cuida dos serviços gerais, faxina, segurança, toda essa área, medicina e higiene do trabalho. Então, para saber se a pessoa estava doente, se não estava doente, cuidar do exame de admissão, o exame de demissão, né? A segurança patrimonial, seguro, por exemplo, segurança industrial, setor da manutenção, ordem, os acertos trabalhistas, cargos. Qual a diferença de falar de folha de pagamento e falar de cargos e salários? Qual a diferença disso? Tem um microfone aberto e aí ele está pegando o som ambiente. É importante fechar. Qual é a diferença de cargos e salários e folha de pagamento? É a mesma coisa? O que a folha de pagamento faz? Folha de pagamento é só para a pessoa assinar e receber, né? Cargo e salário é hierarquia. Era o quê? Para você saber o que tipo você ganhou. Hierarquia, que mais? Tinha uma voz feminina que eu não consegui identificar quem era. Oi? Além? Como que é? Quem me ajuda? Oi? Pode falar? Como? A folha de pagamento, onde tem os tributos, tipo, o salário, você tem o DSR. Isso, certinho. Do serviço que você prestou. De desconto, tipo, convênio, vale transporte, de benefício. Isso na folha de pagamento.
Isso, na folha de pagamento. E cargos de salário significa o quê? Conforme que você tem o cargo, o seu salário é de acordo com o seu cargo. Isso. O seu crescimento dentro da organização, né? As faixas de Sim. salário, toda essa etapa, correto. Né? Olha aí, começa a aparecer os benefícios. E por que os benefícios? Quando nós já estamos aí em 70, começa ainda bem timidamente o papel do sindicato. Ele vai começar a aparecer aí de uma forma um pouco mais forte. Ainda ele não tem toda essa força. Por quê? Em 1970, se a gente falar no final, nós estamos no auge da ditadura. Né? Então, a repressão aqui no Brasil era muito grande. Em 67 teve o AI-5, ou seja, então você tem uma série de restrições em que as empresas estão trabalhando, mas ainda as questões de sindicato, questões trabalhistas, era só o que estava garantido realmente na CLT. Então, benefícios era algo muito ainda inicial, muito primário. Treinamentos. Aqui também o treinamento ainda é bem tímido, não é a estrutura que nós temos hoje de treinamento. Então, o que está nessas fases? Né? Olha aí, a fase tecnicista foi a que implementou no Brasil o modelo de gestão de pessoal e alavancou a função do RH ao status de gerência. E aqui o destaque para a JK, que é quando coloca a indústria automobilística no país. De 65 a 85, nós temos uma fase administrativa ou sindicalista. É a relação entre capital e trabalho. Ou seja, é a fase mais forte que nós temos do papel do sindicato. Quem é que surge nessa época com força? Que pessoa que aparece nessa época com um grande poder de articulação? Quem me ajuda? Nessa época de... Um gestor. Como? Gerente? Um gerente, Não. um gestor. Estou falando na questão de pessoa pública. Quem é uma pessoa pública que nessa época, quando nós estamos falando aqui até 85, em que as relações de sindicato são muito fortalecidas, quem é que está aí aparecendo com grande destaque e depois alcança voos altos? Aqui surge o Lula, né? Nessa fase é que surge o Lula. Getúlio Vargas? Oi? Getúlio Vargas? Não, Getúlio Vargas. Não, aqui é o Lula. Getúlio Vargas é lá em 1940, 45, né? Aqui já é o papel do Lula como sindicalista, né? E que provoca uma série de revoluções na questão dos direitos trabalhistas, né? Ou seja, o sindicato dos metalúrgicos começa a adquirir uma série de benefícios e isso gera uma escalada nos outros sindicatos e aí nas outras empresas, ok? E aí o que você tem? Agora, repara o seguinte, quando você fala de um gerente, você está saindo daquele papel de um nível na hierarquia intermediário para um nível de maior decisão. Então, o papel do RH ele começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais ativo dentro da organização. Vocês conseguem visualizar dessa forma que eu estou falando? Sim? Não? Sim. Sim, sim. E olha só,
Ele saiu daquele papel de chefe de pessoal, aquele papel de gerente de relações industriais, ou seja, ele olhando para a indústria, e agora ele fala de gerente de recursos humanos, ou seja, olhando para todas as pessoas dentro da organização. E aí começa a implantação, por exemplo, de avaliação de desempenho, ou seja, consegue perceber que cada funcionário, um é diferente do outro, que tem rendimentos diferentes, rendimento não financeiro, e sim de resultados, né? Qualidade de vida, não basta só olhar internamente, tem que olhar o todo do funcionário. Desenvolvimento gerencial, ou seja, como que era o perfil do gerente nessa época? Vocês acham que ele era um perfil estrategista ou um perfil operacional? O que vocês acham? Operacional. Totalmente operacional, né? Ou seja, ele vinha da indústria, que era totalmente operacional, e quando ele subia de posto, ele continuava tendo uma visão de operação e não de uma visão estratégica. Então, era fundamental preparar esse gerente para uma situação futura, né? Porque o Brasil aqui, ele estava saindo, quando a gente está falando 85, por aí, saindo da ditadura e indo para uma nova fase. E aí, essa nova fase ia requerer também de pessoas com maior capacidade de gestão, né? Cuida das relações trabalhistas, o sindicalismo agora é obrigado a olhar muito mais forte, porque ele tem um peso forte agora dentro das organizações, o desenvolvimento organizacional e a estrutura organizacional. Quando se fala aqui em estrutura, o que a gente está falando? Vocês chegaram já em alguma disciplina a falar de organograma, alguma coisa assim? Não. Oi? Vocês chegaram a atuar em organogramas, alguma coisa nisso, em alguma das disciplinas? Sim, foi na disciplina de sexta-feira. Na se sua não me mesma, engano. professor. Tá, mas só comigo. Isso. Só. Então, tá bom. Então, a estrutura organizacional, ela começa cada vez a ser mais importante e a definir exatamente como que a empresa vai atuar a partir das suas estruturas, né? E de que forma que ela vai estar mais atuante. Então, ou seja, as empresas passam a ser mais estratégicas. Elas passam a olhar de forma de que o que eu faço hoje que vai refletir no amanhã, né? E não só olhar para o dia a dia. Ela está cada vez mais olhando o seu futuro, né? Eu vou passar aqui um vídeo e aí depois a gente fala um pouquinho. Evolução histórica da gestão de pessoas. Segundo Chiavanato, o Departamento de Recursos Humanos surgiu no século XIX, com a necessidade de contabilizar os registros dos trabalhadores, as faltas e os atrasos. O processo evolutivo dos recursos humanos das organizações passou por fases distintas, as quais são: de contato, os custos em primeiro lugar. A preocupação dos responsáveis era principalmente a respeito de como eram controlados os custos das organizações. Os empregados eram encarregados sob a ótica contábil, quer dizer, a organização pagava pela mão de obra e, em contrapartida, as entradas e saídas dessa conta deveriam ser registradas contabilmente. 4 tipos de caixas que são combinadas em função da volumetria do produto.
que teve início no século Uma vez montadas, XIX as e caixas circulam pelo permaneceu circuito de até o início transportadores da até a década área de de pique central. 1930. Fase legal, estrito cumprimento da legislação. Aconteceu entre as décadas de 1930 e 1950. Teve como marco a criação da consolidação das Nessa leis área foram trabalhistas, disponibilizadas 6 CLT, mesas de por roletes Getúlio de grande Vargas. capacidade para Desde preparar. então, surgiram os direitos dos trabalhadores e a São consequente impedidos por zona. preocupação das empresas Os e operadores situados em ambos organizações os em lados geral da em esteira seguir recebem as as leis. caixas e colocam o Durante produto esse atribuído período, para foi cada criado pedido. também a função de chefe de pessoal profissional, que era o responsável por acompanhar e manter os trabalhadores dentro das novas leis trabalhistas. Fase tecnicista, burocracia como sinônimo de praticidade. Durante esse período, o governo do presidente Juscelino Kubitschek implementou no Brasil a indústria automobilística. Promoveu uma mudança nos organogramas das empresas, surgindo os subsistemas de RH. Iniciou-se uma grande preocupação com a eficiência e desempenho dos funcionários da época. Foi também nesse período que a área de RH passou a ser responsável pelo recrutamento e seleção, treinamentos, cargos e salários, higiene e segurança, benefício e outros. Essa fase teve sua maior ênfase entre as décadas de 1950 e 1965. Fase administrativa, o sindicalismo como via de proteção. Iniciou em 1965. Foi cenário de uma revolução dos trabalhadores, implementando assim o movimento sindical. Aconteceram muitas mudanças na área gerencial, retornando o gerente de pessoal no lugar do gerente de relações industriais, pois nesse momento o foco estava voltado para o lado mais humanista, considerando de uma suma importância os indivíduos e a relação entre eles. Fase estratégica, planejamento como diferencial. A metade da década de 1980 foi destacada pelo surgimento dos primeiros programas de planejamento estratégico, que estavam diretamente ligados ao plano estratégico central das organizações. Foi nessa fase que o gerente de recursos humanos teve seu reconhecimento com parte da diretoria em diversas organizações, considerando que agora em nível estratégico, porque antes era visto como um funcionário de terceiro escalão. Bom, o vídeo buscou aí reforçar, né, um pouco isso que nós falamos. Então, o que eu pediria agora para vocês, a gente preencher esse quadro que todos estão vendo, o quadro? Sim. 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 Ok. O material, né, foi colocado lá tem uma abinha lá, né, do acesso do sistema. Esse material que eu estou mostrando aqui está lá postado. Eu pediria agora, são 7h30, pelo menos aí uns 15 minutos, eu gostaria que vocês, tanto com o material, como podem pesquisar até em internet, enfim, a gente pegasse e identificasse separei aqui em 3 grandes grupos. A era da industrialização, que é logo no início do século até aproximadamente 1950, a era da industrialização neoclássica, que é de 50 a 90, e a era da informação, que é pós-1990. Então, primeiro, identificar quais são as... Pediria para fechar o microfone, por favor.
primeiro identificar quais eram as características de cada uma dessa fase, né? No material postado, vocês vão conseguir identificar. Aqui, vai pesquisar um pouco mais sobre como que o país era, como que o Brasil era na época até 1950, de 1950 a 90 e de 1990 para cá, o que está se transformando. E como que, baseado nos dois, que conclusões que nós podemos tirar sobre o foco voltado para as pessoas. Como que as pessoas eram vistas nesta primeira etapa, como nessa segunda e nessa terceira. Então, seria importante todos buscarem pesquisar e fazer uma leitura com o material que já está disponibilizado, buscar identificar aqui para preenchimento, e aí a gente abre para uma discussão e uma reflexão sobre esse assunto. Pode ser? Pode. Então tá ok. Então eu vou deixar aqui o quadro, são 7h35. Então, quando for 10 para as 8, a gente volta a falar. E estou aqui à disposição enquanto isso, tá bom? Ok. Professor, nesse quadro aí tem a opção de escrever? Tem. É possível escrever. O senhor sabe me dizer o caminho para chegar na onde que está esse quadro? Esse é um dos penúltimos, o caminho, na realidade, quando você entra na aula, tem lá uma pastinha, né, material, nos arquivos, vai estar um material. E aí tem um arquivo falando dessa disciplina. Tá bom, vou tentar aqui, obrigada. Dá uma olhadinha, tá bom? Tá bom. Professora, é para te mandar ou é só para fazer e a gente debater? Não, faz e a gente vai debater aqui. Tá bom, então. Tá bom? Obrigado. Professor. Oi? A pasta de arquivos aqui para mim não está abrindo. Eu não sei se é porque o aplicativo está sobrecarregado. Você poderia mandar o material lá no grupo do WhatsApp para a gente? Eu vou mandar lá. Estou abrindo aqui. Eu vi a mensagem, não sei se foi você que me mandou. Eu estou aqui também abrindo o WhatsApp para poder mandar, tá bom? Tá ok, obrigada. Nada.
Professor, Oi? é esse questionário aqui, né, do RH, que é para responder? Não, não. O questionário é lá no final. É o quadro que está em arquivos. Arquivos? Tá. Lá tem a teoria e tem esse quadro. Arquivos. Professor, Oi, diga. você tirou a tela, porque no meu arquivo não está aparecendo nada. Aí eu criei pela tela que tava, que o senhor tinha colocado. Não tem nada no meu arquivo. Não está mostrando tela nenhuma. Peraí, deixa eu tentar. Eu estou disponibilizando no WhatsApp. Deixa só um minuto, tá? Que aqui o computador está brigando. Muita coisa aberta. Professor, no meu arquivo também não tem nada.
Era só um minutinho. Vamos abrir para discussão umas 8 horas, tá? Como deu problema aí no acesso.
E aí, estamos terminando? Mais ou menos. Vamos começar? Bom, vamos lá. O que vocês conseguiram identificar nessa questão da característica do período, quando nós estamos falando de 1900 a 1950? O aparecimento da função de chefe, né, de pessoal. Revolução Industrial, né? Deixa eu anotar, fazendo algumas anotações aqui. Então, aparecimento do chefe, né? Departamento pessoal. Outra revolução. A Revolução Industrial está em 1900? Sim. Tá. Sim, 1950. Acho que não, tá? A Revolução Industrial é antes, né? Aqui a gente já está tendo o efeito da Revolução Industrial, né? Concorda? Sim. Quem lembra quando que foi a Revolução Industrial? Que ano que foi? Quando que foi a Revolução Industrial? 1760? 1760? Isso. Na realidade, ela foi feita em várias etapas, né?
Então, você tem 1760 a 1860, que é a primeira fase, né? Da Inglaterra. Isso aqui é pós-revolução industrial. O que mais? Formato de pirâmide. Como? Eu não consegui entender. Fala aí, Vi. Oi? Eu não estou conseguindo entender. É o formato de pirâmide também. Formato? Formato de pirâmide. Formato de pirâmide. Ou seja, a gente começa a ter o início de uma estrutura, é isso? Isso. Tá. O que mais? Criação de modelo burocrático. Modelo. O que é um modelo burocrático? Ele passa a ter. Ele é cheio de quê? Burocracia. Burocracia são Ai, regras. Oi? Regras, né? Isso. Isso. Tá. Mais alguma coisa? Necessidade de ordem e da rotina. Isso. Olha aí, a rotina e a ordem prevalece. Quem pode me explicar o que quer dizer isso? Dentro de tudo que a gente já falou, antes da paralisação, e agora, o que a gente pode destacar? Por que isso? O que é essa rotina e ordem? O que é necessário ter rotina e ordem? Que não deixa todo mundo trabalhando livremente. Porque senão fica bagunça. Isso, Vai né? ficar uma bagunça. Ninguém vai saber o que fazer. Ninguém... Exatamente. Para cada um poder exercer a sua função. E enturmar, se encaixar no seu serviço. Isso, porque imagine, né? Se hoje, dependendo da estrutura, já é difícil deixar todo mundo, cada um fazendo o que quiser, imagine naquela época que você estava iniciando as ideias de padronização de atividade, de rotina de atividade. Então, aqui tinha que ser muito mais rígido ainda, né? Para garantir isso. E na era neoclássica, de 50 a 90, o que a gente pode destacar? O que a gente pode... podemos destacar aqui, de característica? Entre o surgimento das indústrias? Entre o surgimento das indústrias. Das indústrias de uma forma mais estruturadas, né? Porque de 1900 a 1950 existem as indústrias, mas ainda de uma forma, né, mais lenta. Aqui, melhor estrutura, né, industrial, né? Surgem os departamentos também, não é, professor? Isso. As divisões, né? Vem os departamentos.
departamentos, divisões. O que mais podemos destacar? Como que é a mão de obra? A gente precisa daqui de mão de obra mais especializada ou menos especializada? Mais. Mais especializada. Mais Né? dinâmica e mais competitiva. Então, mais mão de obra Qualificado. mais qualificada, né? Ou seja, nessa época, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os cursos profissionalizantes. Então, você tinha... Eu, por exemplo, me formei em 81, e eu me formei como técnico em mecânica, que era uma característica da época. Nós temos cursos profissionalizantes para formação de mão de obra mais qualificada para o mercado de trabalho. Então, é uma característica que nós temos aqui no Brasil e no mundo. O que mais podemos destacar? Que começa a surgir uma coisa aqui importante, começando com a letra G. Greve. Globalização. Globalização. As greves também, né? Greves na questão do sindicato, né? Sindicato. Mas aparece a globalização. O que a globalização traz? Padronizar? Padronizar, sim, mas acima de tudo, o quê? Quando a gente fala em globalização, nós estamos falando de quê? De relação internacional. Isso, a professor. relação. Oi? A gente está falando do mundo. Isso, a relação passa a ser mundial. Né? Então, olha aí, a gente sai de uma política muito regional até 1950 e passa a ter uma visão maior de mundo. E pós 1990, o que podemos destacar? A questão da tecnologia, as coisas começaram a ficar mais competitivas. Tecnologia. O avanço da tecnologia. O surgimento da internet. Internet. Que mais? E as estruturas? Como que eram as estruturas da organização? Tinha que ser rígida? Moderna, né? Moderna, né? Estrutura moderna, né? Que seria orgânica, lembram? Lembram de estrutura orgânica? Sim. Ou seja, tinham que se adaptar com maior velocidade, né? Requer o quê? Empresas dinâmicas, né? Tinha que estar agora cada vez mais se preparando para uma situação futura. Sim? Bom, e aqui no Brasil? Em 1900 a 1950, o que nós tínhamos? Período de industrialização?
A gente já estava nesse período de industrialização? Qual era a nossa característica? Extremamente o quê? Rígido. Rígido? Não, mas como que a gente atuava mais aonde? Nas grandes cidades ou no interior? Urbana? Nós, ao contrário, nós éramos totalmente rural, né? Ah, tá. Concorda? Qual que era o nosso forte? A Cultura. agricultura. Né? Nós tínhamos mão de obra qualificada? Não. Nossa mão de obra era o quê? Era mão de obra. Era o homem mesmo, né? Era Trabalhando. Analfabeto. analfabeta. Né? O ensino nessa época só podia estudar os mais ricos. Os pobres não podiam estudar. Né? Ou seja, então só a elite da sociedade é que tinha direito ao estudo. Não é? Quem foi JK? Presidente. Presidente. Juscelino Kubitschek. Isso. E o que ele faz? Foca a industrialização de quem? Qual indústria que ele trouxe para cá? Automobilística. Isso. Né? E aí isso provoca uma expansão. Expansão. Então, olha só, essa situação do chefe de departamento de pessoal fica totalmente viva, né, nessa situação aqui no Brasil. Vocês visualizam isso? Que se eu tenho uma mão de obra totalmente analfabeta, e eu estou totalmente rural, e eu estou trazendo indústria automobilística, eu preciso reforçar o quê? Meu controle sobre essas pessoas. Então, aqui, o chefe de departamento pessoal, com as atribuições que ele tinha, era uma pessoa muito importante dentro da empresa. Visualizam dessa forma? Sim. Sim. E de 50 a 90? O que nós temos aqui no Brasil? O que acontece? Eu encontrei uma informação que é um período depois da Segunda Guerra Mundial. Tá. Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra termina em 1940 e... Quem sabe? Então, um pouco antes. 1945, né? A Segunda Guerra acaba em 1945. Mas nós aqui passamos por 3 etapas, né? Então, vamos lá. JK, indústria automobilista. Então, o que a gente tem? A indústria em o quê? Crescimento. Tá? Aí, nós temos regime militar. É aproximadamente 1985. O que nós temos depois do regime militar?
que acontece depois do regime militar? Vamos por vez. Vem a polícia. Oi? Vem o quê? É a democracia novamente, não é isso? E aí o que nós temos como pessoas? Como é que está a nossa mão de obra agora? Ela continua sendo analfabeta? Não, né? Evoluiu. Isso que melhorou mais Entendi. Em 1990 veio também, melhorou muita coisa Tá uma chiadeira que não estou conseguindo entender. Mas, ou seja, eu tenho uma mão de obra mais qualificada e aí faz todo sentido eu ter aqui o quê? Como é que é a estrutura? Aqui não é numa fase em que nós já temos, já aparece o papel do gerente, Sim. né? Porque o gerente aqui, ele já tem o papel de gestor, né? De gestor aqui, de gerir grupos de pessoas, de obter o máximo de informação junto a essas pessoas, resultados. E depois, em 2000? O professor, aí Pode vem falar. também o crescimento do Brasil com política e leis, né? E lei também, né? Sim. Então, crescimento, e aqui entra a internet, né? Internet, leitura, visão de mundo. Né? A internet aqui, em 1990, ela é inicial, né? Aqui, a partir de 90, o que acontece? A expansão. A expansão. Né? Exportação. Colocaram lá em cima competitivas. Para ser competitivas, dá para pensar de forma parada? As nossas empresas também passaram a tratar de forma estratégicas. Sim? Sim. Agora, a pergunta aqui é o seguinte: como que as pessoas eram vistas? Vamos pensar aqui. Em 1900, elas eram vistas, qual que era o foco delas? Como que era o foco? Era considerado como uma máquina, né? Uma parte da máquina. Isso. Apenas como mão de obra, né? Parte da máquina. Né? Ou seja, nem pensava. Concorda? Nem esse Sim. direito dava. Depois, e de 1900 para frente? As pessoas são o quê? São como recursos, As o quê? pessoas eram consideradas mais inteligentes, né? Isso. E como eles são mais... Recursivos. Oi?
Eram considerados como recursos vivos. Isso. São inteligentes, são recursos humanos / vivos. Né? Só um minuto. Oi, desculpa. E por último... Professor? Oi, estou aqui. Tá. E por último, ele passou a ser visto como o quê? Ele passou a ser visto como o quê? A partir de 1990. Parceiros. Parceiros, né? Por que parceiros? Ou seja, Porque faz parte. Ele faz parte, isto, faz parte da empresa. Ficou claro? Sim. E ficou claro? Conseguiram perceber como vai mudando tanto o papel das pessoas e como o RH vai se modificando para poder acompanhar essa mudança das pessoas? Sim. Vocês percebem isso olhando aí no dia a dia de vocês? Nas empresas que vocês trabalham? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Perfeito. Bom, suposto, o que acontece? Eu deixei alguma dúvida em especial nisso que nós conversamos? Não. Não. Ok. Então, eu deixei um questionário que é de múltipla escolha para que vocês possam responder, e eu dei um prazo aí para vocês responderem. Então, é importante que vocês façam o questionário, porque aí ele já agora, sim, ele começa a valer pontuação, tá bom? Então, toda vez a gente vai ter uma atividade, seja um questionário ou algum outro tipo de atividade, para poder completar a nossa atividade de aula, tá bom? Tá bom, professor. E se tiver... Oi? É para quando? O prazo é de 1 semana. Eu dei 1 semana para vocês fazerem, né? Então, se encerra e aí eu já vou postar automaticamente. Aí, posteriormente, eu já vou postando, dando um feedback para vocês. Então, eu já vou dando um feedback direto aí da questão de como que se respondeu ou não. Na realidade, o questionário ele é autocorrigível. Como é múltipla escolha, se você acertar, ele já vai te dar o retorno. Entendeu? Ok? Ok. Tá, professor. E aí, o que vocês... Foi cansativo? Deu para interagir? O que vocês acharam? Dão um feedback aí para nós. Professor, para falar a verdade, eu não consegui entrar aí nesse aí que o senhor passou agora. Só acompanhei mesmo. Para fazer, eu não consegui entrar. O ruim é que trava bastante. O link, a internet né? tá ruim. Tem hora que... E se quando eu mandar para o senhor enviar o questionário respondido, aí o senhor me retorna, tá? Para saber se foi ou não, tá? Ah, tá, ok. Tá, porque tá ruim a internet.
Importante exatamente lá a questão do enviar, disponibilizar, devolver, enfim, para que eu possa receber, tá bom? Então, estamos treinando aí dia a dia, sem problema. Em relação à forma, com vídeos, falando, questionando, atividade, ficou bom? O que vocês consideram? Para mim foi bom. Bom. Eu acho que tem que acompanhar legal, né? Olhando os slides também falando, né? É ruim que a minha internet tá ruim, mas tudo bem. Tá. Eu achei que deu para acompanhar melhor. Todo mundo fazendo junto. Na realidade... Foi bom. Né? Não dá para fazer em grupo, né? Vocês podem até discutir entre vocês, né? Mas vocês acabam trabalhando um pouco mais sozinho e buscando as informações, né? Assim também dá pra gente adquirir melhor o conteúdo do que só o senhor falando. Ah, que bom. Fico feliz. Está me ouvindo? Oi, pode falar. Essa aula que o senhor deu agora ficou gravada, né? Porque eu perdi um pedacinho. Tá gravada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar ela pelo YouTube e aí eu vou disponibilizar lá no canal. E aí vocês podem assistir por lá. Tá. Que bom. É bom? Que acho que fica até mais fácil, né? No YouTube vocês podem... O professor, e depois que a gente responder o questionário, é só clicar em entregar e não precisa adicionar nada, né? Não precisa adicionar nada. É uma atividade só de questionário. Ok. Tá? A gente, na realidade, está usando os recursos da ferramenta para que a gente vá todo mundo se acostumando, né? E lembrando, até é bom falar com os seus colegas, a chamada ela é feita justamente pelos acessos, tá? Então, a nota é pela atividade e aí a chamada é por quem participou da aula. Então, é importante aí divulgar isso para os seus colegas também, tá bom? Que às vezes, porque está lá no YouTube, fala, agora eu estou tranquilo, tu fez a atividade, eu estou tranquilo. Mas tem que ficar atento aí com as faltas. Ok. Tá bom? Okay. Então, tá bom. Ok, professor. Tá bom. Desde o mesmo processo, então estamos encerrando aqui às 8h30. E aí vocês podem jantar tudo e aguardar a próxima aula. Tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Ok, então. Ok. Boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Tudo de bom, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite.